Meu nome é Adriana, sou mestranda em Estudos Africanos na Universidade do Porto e sou graduada em Relações Internacionais na UFGD, lá no Brasil. E eu vim apresentar a minha pesquisa, que, inclusive, foi o tema da minha monografia de graduação, e foi minha pesquisa desenvolvida durante 2 anos em iniciação científica, financiada, inclusive, pela universidade. Só para abrir a apresentação, só gostaria de ler o trecho de uma das cartas, já vou explicar o que são essas cartas, até porque ela entra também em diálogo com o momento político que a gente está vivendo no Brasil, atualmente. Que é de que é um sintoma que algo muito triste e profundamente perturbador acontece quando, despojados de direitos reconhecidos internacionalmente, cheguemos à situação de nos alegrar de que alguém ainda possa sobreviver, ao menos. Bom, a minha pesquisa fala sobre as denúncias que foram levadas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos entre 1970 e 1975. Esse momento, o Brasil estava dentro de uma ditadura que foi resultado de um golpe civil-militar ocorrido em 1964, e esse regime ele foi marcado por sucessivas violações de direitos humanos, principalmente por desaparecimentos forçados, mortes, torturas e muita censura. Como houve esse rompimento de vínculo entre sociedade e Estado no sentido da manutenção de direitos civis, a população começou a buscar auxílio em agentes internacionais para dialogar com o Estado, para conseguir respostas, principalmente a questões que o Estado estava omisso ou estava querendo esconder. Um desses agentes foi a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que estava enfrentando o primeiro grande desafio como uma instituição internacional de direitos humanos. O objetivo da minha pesquisa é analisar como essa comissão atuou nesse período, que foram em relação às denúncias que foram recebidas entre 1970 e 1975. Foi reconstruir também cronologicamente a forma que cada caso entrou em trâmite na comissão, e tem como justificativa o fato de ser um produto de uma pesquisa financiada por uma universidade federal, que, infelizmente, a gente não sabe por quanto tempo ainda vai haver possibilidade de financiamento no Brasil, e da manutenção das memórias em relação ao que estava acontecendo naquele período, especificamente no Brasil, e também em relação às atuações em relação ao Brasil mesmo. A metodologia foi feita uma revisão bibliográfica, a utilização de fontes primárias e a partir de um método qualitativo. Essas fontes primárias foram obtidas pelo meu então orientador, Dr. Bruno Botti Bernardi, foram obtidas diretamente com a comissão, e ele conseguiu os arquivos dos casos que foram aceitos na comissão entre 1970 e 1980. Eu fiquei responsável por analisar esses casos de 1970 e 1975. Foram documentos inéditos até então. E também um outro objetivo da minha pesquisa foi realmente refutar o posicionamento que existe de que a Comissão Interamericana pouco pôde agir durante a ditadura militar brasileira porque não houveram denúncias, porque a população civil pouco denunciou. Mas, enfim, a comissão ela foi criada em 1959 como um órgão autônomo da Organização dos Estados Americanos e tem como instrumento normativo a declaração, a Carta da Organização dos Estados Americanos, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. A comissão ela basicamente recebe a denúncia, analisa se a denúncia ela é pertinente. Caso ela seja admitida, ela vai ser investigada até que se assume um posicionamento da comissão. Dependendo se a denúncia for aceita como realmente uma violação de direitos humanos, vai à Corte Interamericana, e caso seja considerado que não houve nenhuma violação, é arquivado. A comissão ela teve um fortalecimento, principalmente a partir dos anos 1980, quando começaram também as outras ditaduras na América Latina,
e Goldman considera como um dos órgãos de direitos humanos mais bem-sucedido a nível regional e internacionalmente. No entanto, antes de 1980, como foi essa atuação, principalmente em relação à ditadura brasileira, que foi efetivamente o grande desafio dessa organização? O primeiro caso que foi analisado foi o caso de Olavo Hansen, que foi o caso número 1683. Nesse caso, foi possível observar que a comissão teve efetivamente uma atuação ativa, em que questionou, de fato, se a versão oficial dada pelos militares a respeito da morte de Olavo Hansen, a versão original de que ele havia se matado pela ingestão de Pareixa, que é um pesticida. Durante a investigação, a comissão foi questionando, foi pedindo ao Estado brasileiro provas de que realmente não houve tortura, de que não foi uma prisão arbitrária, sendo que Olavo Hansen ele foi preso por panfletagem subversiva. Ele era preso nos arquivos da Comissão Nacional da Verdade. Foi demonstrado que ele era preso todo dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador Brasileiro, porque ele era sindicalista e ele ajudava a organizar protestos contra o regime e de proteção do trabalhador. Esse caso ele é importante porque é o primeiro caso que aparece e ele demonstra que a organização tinha conhecimento do que estava acontecendo no Brasil. Inclusive, haviam provas do que estava acontecendo no Brasil até legislativas pelo ato institucional número 5, que era praticamente a institucionalização da censura e da perseguição política. O outro caso, o caso seguinte, 1684, fazia referência a vários casos de tortura. Foi um caso em que o Brasil também foi condenado, também foi tido como agente violador de direitos humanos pela comissão. E também é outro caso relevante porque demonstra que a comissão, além de ter ciência das mortes, também tinha ciência das torturas que estavam ocorridas, porque é um caso em que os peticionários, os agentes que enviaram a carta à comissão, detalharam quais eram os tipos de tortura, os locais que estavam sendo promovidas essas torturas, e, inclusive, como que o Estado brasileiro fazia para que fosse omitido suas violações. E, pela quantidade de provas, inclusive, a comissão declarou que não havia dúvidas do que estaria acontecendo no Brasil. E o Brasil foi, novamente, considerado como violador de direitos humanos. No entanto, nesse mesmo caso, a comissão ignorou a acusação de torturas e perseguição de comunidades indígenas dentro do Brasil e também ignorou 2 casos de morte, que considerou a parte da denúncia e depois desconsiderou, não se falou mais dentro dos arquivos obtidos a respeito dessas 2 mortes. Mas o Brasil foi considerado um agente violador de direitos humanos, principalmente por promover torturas e desaparecimentos, e mortes em decorrência dessas torturas. Já o caso seguinte, o caso 1697, faz referência a 3 advogados que foram presos, sem nenhum mandato de prisão, passaram alguns dias com a liberdade suprimida, em que sofreram algumas torturas, e logo em seguida foram soltos. Não foram os advogados, mas sim a OAB, a Ordem dos Advogados Brasileiros, que fez a petição para a comissão intervir nessa situação. O caso ele acabou sendo arquivado por falta de provas de que realmente foram agentes da polícia brasileira que prenderam os 3 advogados e expõe algumas fragilidades da comissão, não necessariamente em relação a investigações, já que na análise dos casos demonstrou-se que realmente não havia como provar que foi o Estado brasileiro que prendeu os 3 advogados. Mas demonstrou algumas fragilidades no sentido de que, para que um caso seja avaliado pela Comissão Interamericana, não pode existir mais nenhum trâmite interno. Todos os trâmites internos têm que estar esgotados. Toda a possibilidade de recurso interno tem que estar esgotada. E um dos argumentos que o Estado brasileiro utilizou foi de que o caso ainda estava em trâmite no Conselho Brasileiro para a Defesa dos Direitos Humanos, sendo que era um conselho que era o próprio Estado que
Era o próprio Estado opressor que agia nele e era um conselho que não tinha viés jurídico nenhum. Então, em relação a isso, já expõe alguma fragilidade que poderia existir da própria comissão. Mais que... 2 minutos? Ops, desculpa. No caso seguinte, também não apresentou nenhum tipo de resolução, que foi o caso do casal Hambúrguer, que foi solto pouco tempo depois da prisão, principalmente por causa de toda a divulgação que teve da prisão dos 2 físicos professores universitários. Esse caso ficou sem nenhum tipo de resolução, provavelmente por causa da soltura de ambos e porque ambos assinaram um documento oficial dizendo que não sofreram nenhum tipo de coação ou tortura, mesmo que pudesse ter sido assinado, inclusive sob coação e tortura, e a comissão não soubesse que isso acontecia já no Brasil. Esse caso, o caso seguinte, 1769, também foi arquivado. Também foi arquivado após a soltura de ambos os presos. Não foi questionado em nenhum momento as razões da prisão deles. Não foi questionado ao Brasil em nenhum momento isso. E foi questionado, sim, ao denunciante a respeito de provas de que os 2 padres estariam sob violação de direitos humanos. Inclusive, esse foi um dos casos que era para ser parte do 1684, foi pego para ser investigado em separado, e, diferente de outro caso, esse foi arquivado, mesmo que o caso em que foi denunciado junto, o Estado brasileiro tenha sido considerado culpado. O caso 1772, originalmente, eles seriam arquivos para complementarem o caso 1684. A comissão decidiu investigar de forma separada e depois simplesmente voltou a anexar no caso 1684, ao invés de levar uma nova condenação do Brasil, ao invés de considerar o Brasil novamente como violador de direitos humanos. O caso seguinte também foi arquivado por falta de informações que foram cobradas ao denunciante e não ao Estado brasileiro. O outro caso também foi arquivado exatamente pelas mesmas razões. O caso 1894 também arquivado. O caso 1846 também arquivado. O caso 1897 não apresentou nenhuma resolução porque a comissão considerou que havia provas o suficiente para não ser arquivado, porém não havia provas o suficiente para haver alguma condenação, para haver alguma responsabilização do Brasil. O caso seguinte também foi arquivado. E o último caso analisado também foi arquivado. As considerações foram de que, principalmente por causa do caso 1683 e 1684, a comissão tinha provas de que no Brasil, do que estava acontecendo no Brasil. E a comissão acabou por apresentar um comportamento de omissão, principalmente porque, na maior parte dos casos, a comissão, ao invés de repetir o comportamento que foi observado durante os 2 primeiros casos, a comissão apresentou respostas muito demoradas. Foi um período de tempo muito demorado, às vezes mais de um ano entre o trâmite de uma carta e outra, e focou em questionar a quem estava denunciando sobre provas do que em questionar ao Estado brasileiro. Quando questionou, se contentou com respostas dizendo, por exemplo, que houveram presos por portar material subversivo, como livros impressos em Pequim. E não foi questionado a respeito, inclusive, da liberdade de expressão. Ou questionar se havia provas de que alguém estava sendo preso, por exemplo, por porte de arma. Essa foi minha bibliografia. E, basicamente, é isso.